Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo para a série O Homem que Ficou Rico, o Banqueiro que Ficou Rico, usando a Cabala, né? Estamos numa subsérie e essa subsérie vai enfocar a Revolução Francesa, as revoluções de modo geral, mais especificamente a Revolução Francesa, a Grande Revolução, o maior banho de sangue da França. Não se esqueçam, se gostarem, deem o seu like, inscrevam-se, divulguem e saibam que eu tenho 22 cursos que eu dou aula. Então, sou professor de 22 cursos, 22 matérias diferentes. Pode se inscrever fazendo o quê? Aqui estão as instruções. Pega o meu zap e me escreva dizendo: professor, eu quero ser seu aluno. E eu mandei instruções para você. Mando instruções para você. Vamos então gravar mais esse vídeo, né? Então vamos lá. Bom, então, as sociedades secretas e a revolução. O pequeno curso Napoleão Bonaparte, em italiano Buonaparte, nasceu na ilha de Córcega. Está aqui. Vamos lá, então, para a câmera. Mostrar aqui. Aqui está o livro, Biblioteca de História, Napoleão Bonaparte. E aqui está os dados biográficos dele. Tá? Então, apresentação e dados biográficos, biografia. Então, temos aqui o essencial, inicialmente, aqui tem mais uma vez o retrato dele, Napoleão, e a biografia dele. Começamos aqui somente com dois fatos, que é nascimento e quando ele entrou no exército. Então está aqui, ó. Vou mostrar para vocês a nitidez, né? Cronologia. Então, em 1769, 15 de agosto, nasceu em Ajaccio, na Córcega, uma ilha do arquipélago da Itália, tá bom? E em 1784, portanto, há 5 anos da Revolução, em 19 de outubro, ele foi nomeado na Escola Militar de Paris. Entrou na Escola Militar de Paris. Então, entrou para ser militar há 5 anos da Revolução, faltando 5 anos da Revolução, né? Vamos lá de novo, vamos lá novamente, vamos ver a câmera. Então, entrou para a Escola Militar no dia 19 de outubro e nasceu no dia 15 de agosto. Então, 1769, nascimento. E 1784 é a entrada dele na escola militar. Falta nitidez. Quero nitidez. Mais nítido. Como é que a gente consegue a nitidez aqui? Essa câmera é um problema sério. Não entendo com ela, né? Mas acho que dá para ver. Agora está aqui. Então, Ajaccio, Ilha da Córcega e entrada em Paris. Então, Ajaccio é uma ilha na Córcega, né? Portanto, e a escola militar que entrou é em Paris. Aqui está, portanto, os dados biográficos do homem que foi, vamos dizer assim, o astro da Revolução Francesa. Deixar aqui de lado, por enquanto não serve mais. Vamos continuar o nosso texto. Ele era financiado pelo Rothschild, daí a imunidade do banqueiro do Hesse. Ou seja, ele era do banqueiro do Hesse. Bonaparte queria botar as mãos no Hesse e prenderia ele, mas o Hesse foi esperto, fugiu para uma cidade que só ele e o Rothschild sabia. Napoleão não pôde pegar assim. E por que não pegar o Rothschild se sabia que era o banqueiro do Hesse? Por quê? Porque ele era maçom, primeiro, né? Napoleão também era maçom, não sabiam disso. É um livreiro que fez ele introduzir na maçonaria. E Rothschild descobriu que financiar os governos lhe dava influência sobre o país devedor. Já disse isso. E foi assim que financiou, ao mesmo tempo, os dois lados do conflito. Ou seja, o francês Bonaparte, portanto a França,
e a Inglaterra através de Lord Beaconsfield, que era um judeu chamado Benjamin Disraeli, primeiro-ministro inglês. Por consequência, o Duque de Wellington, que é quem vai vencer Bonaparte na Batalha de Waterloo. Assim, mais uma vez, o seu dinheiro alimentava ambas as partes do conflito. Está em Isaac Jackson, o livro está aqui, na página 60. Está aqui. O livro Isaac Jackson, na página 60, e essa política foi seguida por todos os membros da dinastia. Tá? Então, eles financiavam as duas partes do conflito. Está aqui na página 60. Não vou abrir. Tá? Quem quiser pode ver. É o quarto volume dos judeus. E toda a dinastia Rothschild então fazia a mesma coisa. Toda. Então aqui o Dr. Kahneman vai dizer isso. Financiava as duas partes do conflito. Assim, a parte que ganhasse, então ele tinha o lucro. A parte que perdesse, ele dominava. De qualquer maneira, né, ele tinha, está aqui marcado a página 60. Mas o livro está caindo aos pedaços. Então não dá para mostrar não. Né? Rasgou a folha, então não tem como mostrar. Ó, caiu. Então não tem como. De tanto dobrar as folhas, é um hábito meu. Eu fico dobro a folha para poder saber onde está, mas assim está aqui. Então na página 60, 61 está aqui. Então, e assim nós vemos que era uma estratégia dele financiar os dois lados. Todos os dois lados precisavam de dinheiro. Ou seja, as guerras não podiam ser feitas sem o ouro do Rothschild. E aí ele financiava os dois lados. Pronto. Simples assim. Esperto, muito, astuto. Mas ganhava de qualquer maneira. O país perdedor ficava sendo dele praticamente. Porque o país que ganhava, então, não tinha poder mais do que ele. Quem deve, não tem independência. O país que ganhava, pagava ele o que ele tinha financiado. E aí com juros, correção monetária e tudo mais. O cara era um gênio. Então vamos continuar. Foi assim sempre. 7 minutos. A dinastia Rothschild, portanto está ali, né? Família Rothschild, portanto seguiu essa política até hoje, segue. Portanto, na guerra russo-ucraniana, na guerra de Israelo-Palestina ou Israelo-iraniana, não importa. Eles financiam os dois lados. Ora, dado que nenhum membro de outra família, nem mesmo os Hesse ou os Oppenheimer, os Hesse que os protegiam, os Oppenheimer que os ensinaram a ser banqueiro, podiam adentrar a soleira da porta do clã. Então, a sociedade secreta. Portanto, a família Rothschild, vou dizer com toda clareza, era, sim, oficialmente, todo mundo sabia, uma sociedade fechada, secreta, e deu origem a várias outras sociedades, sendo a mais famosa a maçonaria. Vamos provar isso? Vamos. No livro Simbologia Maçônica, né, eu tenho que marcar sempre. Para mim, tem que dizer e mostrar. Olha, o livro é insuspeito. O livro é restrito à maçonaria. Você não vai comprar esse livro, já disse a você. Porque só quem pode comprar esse livro, chegando na livraria maçônica, você tem que dar o toque, sinal e palavra. Aí ele vai te dar. Pois bem, aqui é Franklin Augusto. Vamos ver aqui a nitidez. Quem é o escritor? É o maçom Augusto Frank Ribeiro de Magalhães. Mestre em salado. Pronto, está aqui. Eu aprendi com a pedra bruta. Simbologia maçônica, volume 1. Está escrito aqui que quem deu origem à maçonaria foi um hebreu, que eu não chego a dizer o nome, mas a gente sabe, né? Ninguém tinha tanto dinheiro para fundar uma sociedade em 1717, que era apenas de artesãos, portanto, pessoas que ganhavam salários, pequenos salários, e vai de repente crescer. Vamos ler? Vamos. Página 40. Múltiplas bifurcações não deixam de colocar pontos de interrogação quanto à origem da maçonaria, que pretende ser puramente hebraica. Pretende-se que seja puramente hebraica. Aqui tem mais do rei Davi dentro de um oval que é a árvore da vida. Tá? Com a palavra Maurice Perriard, um maçonólogo que sabe muito da maçônica, citado por Lapage. Os únicos elementos característicos do simbolismo maçônico e do seu ritual são as palavra sagrada, palavra de passe, e
nome das colunas, nome dos personagens, representados pelos principais oficiais, e esses são todas palavras hebraicas. Isso é tanto mais importante que a iniciação é apresentada aqui como tendo por finalidade de encontrar a palavra perdida, ou seja, como se pronuncia Yod Reval Re. Não se sabe. Então, o maçom procura, tanto quanto o judeu, qual é a pronúncia correta de Yod Reval Re. Não é Javé, não é Yavé, não é Jeová, não é Jaú, nada disso. Então, a procura da palavra perdida. Então, coincide judaísmo e maçonaria. Continuamos. Eis a grande indicação clara de que nós estamos relacionando a origem da iniciação maçônica tal como nós a conhecemos hoje. Claro, antes era católica. Que elementos vindos de fora, notadamente do pitagorismo, tenham sido agregados, é provável, mas seguramente secundário. Ou a ordem artesanal, que morreu quando a maçonaria se tornou um grupo de intelectuais e nobres. Ou a maçonaria é uma imaginação ou invenção humana, ou tem origem e transmissão espiritual hebraica. Está aqui. Vou mostrar para vocês. Então, começa na página anterior. Começa aqui. Embaixo. Começa aqui embaixo. Vamos ver se consigo mostrar para vocês. Então, começa aqui, ó. Começa aqui. Pronto. Então, a página é a página 40. Página 40. Então, começa aqui, ó. Simbologia maçônica. Breve o quê? Breve história da maçonaria primitiva. Pronto, está aqui. Augusto Frank Ribeiro Magalhães, mestre instalado. Essa maçonaria pra cacete. E aqui nós temos então, começando aqui, onde está o meu dedo, vai ali do outro lado, com o rei Davi, e vai até o lado seguinte, onde ele diz claramente: ou é uma imaginação, fantasia do homem, portanto, é uma pura invencionista da humanidade, ou então é uma instituição que é decalcada, né, na metodologia, na organização hebraica. Através de quem? Já sabemos, né? Da Carral. Sobre esse assunto, o mestre Elifas diz: quando as associações maçônicas se formaram, recolheram a tradição perdida dos judeus e proscrita pelos cristãos. Então, nem judeu nem cristão queriam. Os maçons pegaram. Porque o próprio nome e atributo da maçonaria se relaciona com a construção do Templo de Jerusalém, ou de Salomão. Pronto. Grande sonho dos cabalistas, ou dos talmudistas. Está aqui. Está aqui, ó. Aqui. Então, minha gente, o livro não é para profanos. O livro não pode ser vendido. Você não vai encontrar esse livro e não vai comprar. A não ser que você seja maçom. Então está aqui. Pronto. Para mim é assim. Tem que dizer e provar. Bom, mais uma vez, vamos encostar isso aqui. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Daqui então, isso aqui também não serve mais. Continuemos. Estamos aos 13 minutos. Temos que correr. Página 40 e 42, simbologia maçônica, Augusto Frank Magalhães. Mas sabemos que essa instituição adotou o culto ao zoroastrismo ou mardeísmo, como seria na palestra do grau 32. Na palestra do grau 32, portanto, que eu recebi, também Jim Shaw e Tom McKenney receberam. Então, palestra do grau 32, eu sou o grau 33, sou mestre instalado. Também. E fui reinar mestre 2 mandatos seguintes, 2 mandatos longos, de cada um 3 anos, portanto 6 anos. O que eles dizem aqui, na página 174, 175, eles dizem, vou ler primeiro, depois vou mostrar, Jim Shaw e Tom McKenney. Na capa, está aqui, eles dizem assim, ó: Jim Shaw, engano fatal, expulsão da maçonaria por um
por um de seus principais líderes. Jinchó é 33º grau, cavaleiro comandante da corte de honra, pós-mestre, Pastmaster, venerável da loja azul, Pastmaster de todos os grupos do Rio Escocês. Vamos mostrar agora. E Jinchó é a Tom McKenna, que aqui não diz o que é. Então, aqui mostrar a capa do livro, Engano Fatal. E foi dado por um maçom. Foi o Queiroz que me deu. Isso aqui, Marlão, isso é verdade? Eu li e falei, pronto, Engano Fatal. São dois cristãos que entraram na maçonaria achando que poderiam ser maçons, mas parece que é uma incompatibilidade entre maçonaria e cristianismo. Vamos ver ao longo desse aqui. O nome do livro Engano Fatal, exposição da maçonaria por um de seus principais líderes. Jinchó tá aí o que é que ele é, tá bom? E o McKenna não tem nada, parece que ajudou ele só. Mas vamos lá ao discurso do grau 33 e 32, o grau 33 não tem nada. É somente um título de torna ele administrador da maçonaria. Olha só, palestra do 32º grau, depois vou virar para vocês. Os mestres antigos inventavam alguns dos símbolos para expressar o resultado da divindade. E esse símbolo foi Ahura Mazda, o fogo, o espírito da luz, representado por uma pira com fogo. Conceberam a ideia de que Ahura tinha 7 potências, os 7 raios da estátua da liberdade. Tem uma coroa com 7 pontas, e tem a estrela de 7 pontas também. São 4 masculinas e 3 femininas. Pronto, aqui está o começo do discurso, tá? Da palestra do 2º grau. Vamos então mostrar para vocês. Palestra do 2º grau. Vocês têm que ver para crer. Não quero que ninguém acredite em mim. Não quero que ninguém acredite em mim. Quero que vocês vejam. Pronto, palestra do 2º grau. Vocês estão aqui para aprender. E aqui está embaixo tem exatamente o que eu li. Pronto. Os ensinamentos levam para Ahura Mazda, ou seja, o mazdeísmo, ou então o Ahura Mazda, que é o zoroastrismo. Pronto. Então é a religião oficial da maçonaria às escondidas. Olhem para o Oriente, meus irmãos, que é o quê? Onde o sol nascente. E contemplem a estrela de 7 pontas, o grande símbolo do grau, 32, com as cores do arco-íris, 7 cores. 7 cores são exatamente os 7 poderes de Ahura Mazda. Observe agora o grande delta, né, o triângulo, de Pitágoras, de 36 pontos de luz alaranjado em 8 fileiras para formar um triângulo equilátero. Portanto, a luz no ápice do delta representa a Ahura Mazda, ou seja, o pingo lá em cima, o ângulo superior simboliza o próprio Ahura Mazda. Fonte de toda a luz. Essa é a representação das 7 potências de Ahura. Ele insiste. Pronto. O resto aí ele vai dizer mais nada. Vai dizer o que significa os 4 animais são representados pelos os 4 pontos. Então, as 4 partes femininas, as 4 partes masculinas são representadas pela cruz, aí colhido com o cristianismo. Ó. A cruz representa, portanto, assim, as 4 partes masculinas de Ahura Mazda. Então, aí há uma colisão. Por isso que o cristão não é bem visto pela nação. Então, há uma questão, tentou se unir, maçonaria e cristianismo. O Papa Paulo VI fez tudo, mas não conseguiu. Parece que não é muito fácil, né? E por quê? Porque aqui, em vez de ter um homem pregado na cruz, nós vamos mostrar a vocês Mitra. Então, há uma encarnação de Ahura Mazda, um Crestus, que é Mitra. Ou seja, isso tudo vai fazer com que as duas ideologias sejam diferentes. Então, vamos botar do lado de cá. Vamos continuar só um pouquinho mais. Tá? Então, meus amigos, temos também os 4 animais sagrados do profeta Ezequiel. O homem, que é a palavra divina, que o homem fala. A águia, a sabedoria de Deus. O homem é a palavra de Deus. O boi, que é o poder de Deus.
e o leão a soberania divina. Pronto. Agora, isso aqui vai mostrar a vocês que nós temos aqui um grande problema. Porque no ABC do ocultismo, Papos mostra isso. Mostra isso. Então, ele também é a grau 33. Olha só como é que ele faz. Ele mostra aqui a esfinge do Egito. Aqui está a esfinge. Aqui tem quatro partes, cabeça de homem, corpo de leão, pata de boi e asa de águia. Então está aqui o querube, o caribu. Na nossa escola a gente chama caribu. E aqui está errado, porque as patas é de leão. Então os egípcios fizeram uma merdinha aqui. As patas são de boi, o corpo é de leão, as asas de águia e a cara de homem. E aqui adiante nós temos agora isso decodificado, feito de uma maneira que os iniciantes possam compreender. Então o que é? Olha aqui, ó. O boi é a base, os instintos. O leão é o coração, a nobreza. Ele está segurando, portanto, a cabeça de um leão. O homem é a palavra, o pensamento que coordena tudo. E a águia é o Espírito Divino, a luz. Voa até o céu. Então, Papos aqui faz uma explanação e uma figura vale mais do que um símbolo, né? Vale mais do que 1000 palavras. E aqui, Papos coloca isso aqui. Pronto. Então, aqui está o mistério do grau 32, bastante clarificado. Ó, o nome é ABC do Ocultismo de Papos, que é um pseudônimo do médico Dr. Gerhard Ancosse, muito conhecido no meio dos ocultistas. Muito bem. Finalizando agora. Agora eles dizem: vocês chegaram ao cume da montanha. Em cima desse monte descobri uma roseira, ó. Um poemazinho para vocês, para relaxar, tá? Lá no alto desse monte descobri uma roseira. Você chegaram ao monte, ao topo do monte. Ele fala, começa assim: vocês chegaram ao topo da montanha. Então o que é que tem lá? Em cima desse monte descobri uma roseira. Em cima do monte, no cume do monte cheira, embaixo do monte fede. Embaixo do monte fede, em cima do cume cheira. Ah, meu Deus do céu. Bom, chega. Então, agora, o verbo que fez homem não é para ele, portanto, Jesus. Aqui diz assim, né? Nascido com a dupla natureza, é, portanto, ou Javé, eu de Valrê, ou então, a rua Mitra. Pronto, chega. Fechamos o livro. Está aqui mais uma vez a capa. Então, ou Yavé, ou Mitra. Não, Jesus está fora. Está fora. Foi eliminado. Foi eliminado. Ou é Mitra, ou então ou é Ahura, ou é Mitra, ou é Yavé. Pronto. Se é Mitra, temos ele aqui. Temos aqui, ó. E nós temos Mitra. Está aqui. A estátua clássica de Mitra matando um touro. E aqui o anjinho dele, tá? O anjinho dele é uma beleza. Chama-se Aion, que é pronunciado melhor, Eon. E lá está Mitra matando o touro. Aqui está, Mitra matando o touro. Mas se ele matar o touro, ele cai, porque está a papo mostrando ali. Nós estamos em cima dos instintos. Portanto, estamos em cima do touro. Matar o touro é tirar a base. Não podem fazer isso. Portanto, esse sistema aqui significa destruição. Não é um sistema de construção, destruição. E olha aqui, a serpente que tentou Adão e Eva no Jardim do Éden, simbolicamente, isso aqui enrolada no Aion, que é o anjo da guarda de Mitra. Portanto, tudo aqui vai contra a Bíblia, vai contra o cristianismo. Por isso é difícil ser maçom e ao mesmo tempo ser. O livro é Seitas Secretas, não tem história do desconhecido, e aqui, sem vocês saberem, já mostrei a vocês antes, então está aqui, ó. Na nota, quando eles dominam um país, colocam a cara de Mitra. Está aqui Mitra, ó, de lado. Isso é Mitra, tá bom? Com a estrela em cima, ó. A estrela dele. E aqui o Barreto Jacobino, tá? Então, isso aqui está aqui, em duas notas antigas, Sócrates Senador, e está aqui, quando essa moeda mudou, deixando de ser Banco Central do Brasil, aqui ela é um cruzeiro.
e aqui é 5.000 cruzeiros, mas ó, o personagem é o mesmo. Então mudou o valor da moeda, essa aqui é mais recente, 5.000 desvalorizou, passou a ser 5.000 e aqui é um cruzeiro, mas a personagem é a mesma. Hoje, para que isso não fique tão claro, o que eles fizeram? Então, fizeram assim, ó, está disfarçado. Então espalharam o rosto dele para não ficar tão claro. Estava claro demais. Qualquer idiota conseguia perceber. Então eu que sou um idiota, consegui perceber. Agora fazem assim. Então em toda a moeda brasileira está aqui. Nós dominamos a economia desse país. É o recado que está dado aqui. Pronto. Quem puder entender, entenda. Muito bem. Sociedades secretas. E agora vou mostrar no livro Construções Fabulosas. Então está aqui, Construções Fabulosas, Atas do Extraordinário, tomo 1, Construções Fabulosas, imensa aqui, tem uma aqui em pé, e aqui as colunas de um templo de Karnak, e aqui nós temos o que? Ele, simplesmente ele, ninguém mais do que ele. Mitra. Então, vocês acham que é a Estátua da Liberdade? Porra nenhuma. Não é a Estátua da Liberdade coisa nenhuma. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Olha, a coroa dele tem 7 raios. Se contar vai dar 7. Ou seja, os 7 raios de Ahura. Ou de Hormuz. Como vocês quiserem. Tá aí. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a tocha. O que é que eles fazem com a gente? Atocham. Pois é, a tocha. Mas, para eles, o fogo é o símbolo de Ahura. Ahura é a luz maçônica. Então é só saber o que é que significa os 7 raios de Mitra, vocês vão saber o que é a luz maçônica. Estudem, não vou dizer, mas é isso aqui. Então, minha gente, não tem nada a ver com a liberdade. Tem a ver com Mitra, o Cristo do Zoroastrismo. E aí, Eugênio Delacroix vai fazer vou mostrar depois, vai fazer um quadro lindíssimo, A Liberdade Guiando o Povo. Também idiotíssimo. Na verdade, não é liberdade, é Mitra. Construir tudo de fora. Então, vocês a vocês. Vamos continuar. Então, minha gente, aí, com todas essas sociedades como ramificações, então os negócios se expandiram rapidamente. E aí veio a Revolução Francesa. Pronto, chegamos a ela. Temos os antecedentes, né, no livro dos judeus, tá? Isaac Jackson. Os livros foram dele. Então, todos eles. O que mostramos a vocês antes, né? Mostramos aqui o livro, o volume 3. Aqui está aqui. Volume 4, aliás. Mostramos o volume 4. E vamos mostrar o volume 3. Ou seja, os deuses não escondem o que fazem. Nós que somos idiotas. Não lemos. Leiam. Leiam. Vocês vão saber tudo. Porque não escondem não. Eles têm orgulho. Eles têm orgulho disso. Eles se orgulham disso. De ser inteligente e dominarem, portanto, aquilo que nós não damos importância. Então, a juventude brasileira, a juventude do mundo todo, quer o quê? Coca-Cola. Rock and roll. Coca-Cola. E vai aí, brincadeira de estação. Então eles estão trabalhando. Estão trabalhando para quê? Para ter o domínio do mundo. Através da sociedade secreta. Pronto. Através das sociedades secretas. Então, aqui nós temos as mais importantes. Vamos ler. Illuminati, maçonaria, templários, Priorado de Sião, Opus Dei, essa é católica. Ku Klux Klan, Skull and Bones, então essa dos Bush, pai, filho e neto. Bilderberg, Grupo Bilderberg, esse é do Rockefeller. Cátaros, Albigenses, Thugs, esses são barríssimos, esses matam, são na Índia. Carbonária, na Itália. Rosa Cruz, espalhada pelo mundo todo, que agora não é mais o que era. Deixou de ser política, passou a ser mística. Mas começou tudo com ele. A revolução começa com os Rosa Cruzes da Cruz Áurea. A Cruz Áurea é que vai ser a liderança da Revolução Francesa. Portanto, é um ramo da Rosa Cruz que desapareceu. São os cátaros que tomam esse nome para poder se vingar daqueles que foram mortos, né, na província de Albi, os albigenses, pelo conde de Toulouse. A Golden Dawn
a Hora Dourada, que Collor assumiu. Pronto. Então, está aqui. Seita secreta. Aqui tem cada uma delas definida e a história. Então, nós teríamos bastante o que ler para vocês. Mas não nos interessa fazer isso. Não vamos fazer isso não. Não é nosso trabalho. Não é nossa intenção. Já estamos aos 30 minutos. Corre, Marcos. Corre, senão o bicho pega. Mas então só se expandiram rapidamente após a Revolução Francesa. Por que após a Revolução Francesa? Porque Rothschild administrou pagamentos da Grã-Bretanha, ou seja, financiou a Grã-Bretanha. Já falei, Lord Beaconsfield, que era de Israel, portanto, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele pagava todos os funcionários da Grã-Bretanha e financiou também o Duque de Wellington. Agora, na Revolução Francesa, aqui está dito, contratou mercenários hessianos, ou seja, no condado de Kassel-Hesse, ele contratou mercenários que protegeram suas casas bancárias e assim não sofreram nenhum dano. Enquanto o país pegava fogo, tudo era destruído, os mercenários do Rothschild cercavam as casas dele com bacamartes e grandes, armados até os dentes, facas, espadas e tudo, não sofreram nada, porque ai de quem viesse, né? A cabeça ia rolar. Então está aqui no livro Segredo da Bastilha. Olha, isso é quente, minha gente. Esse livro aqui é raríssimo. Então, está aqui, no 14 de julho, está aqui, Segredo da Bastilha, um livro fantástico. É uma relíquia, é oficial, tá? Extraído dos seus arquivos, impresso por Franz Funk Brentano. Ele é quem imprimiu, do Instituto de História. Então, aqui está aqui dentro, está, portanto, né, de novo, o título, O Segredo da Bastilha, tirado dos seus arquivos. Pronto. Mas já está na capa também. Aqui. Agora vamos ver o 14 de julho. O que é que houve no dia 14 de julho? A tomada da Bastilha. Dia 14 de julho. Vamos ver o que é que foi? Só um pouquinho. Talvez a gente acabe aqui. Não tem dois, mas acabar aqui. Vamos acabar aqui. Com esse livro, dentro disso aqui, vamos saber o que foi a tomada da Bastilha. Pelo menos não tenho ideia, tá? Eram os coronéis que tomavam conta desse edifício. Aqui está um edifício, é uma Bastilha. Prisão política, onde foi posto a ferros, já que deu uma lei. Por isso, são os jacobinos, os jaques, que vão tomar a frente da Revolução Francesa. Robespierre, que é o jacobino, mas tinha duas iniciações. A dos jacobinos e a dos Illuminati, que é a mesma coisa. Então vamos ver o que é que diz aqui. 14 de julho. Aqui está. O 14 de julho. Le 14 de julho. Por que julho? Porque quem quer o poder vai ser César, em Roma. Eles são descendentes de César, o espírito de César. Caio Júlio César. Então tem que ser em julho. A independência dos Estados Unidos vai ser onde? Em julho de 1776. E a França em 14 de julho de 1789. Não é à toa. O espírito de César anima esse movimento para que, como César, sejam vitoriosos. Então eles assumem o nome de César, Julius, a casa Júlia. Mas aqui nós vamos ver a coisa interessante. Está marcado aqui. Gente, não dá para ler. Mas o que acontece aqui é o seguinte. Um grupo de salteadores, ouvindo o chefe de cima de uma mesa discursava, também fala. E o processo verbal do conselheiro Van Glenne, citado por Alexandre de Tuetey, Van Glenne recebeu no dia 29 de abril os depoimentos dos padeiros, pasteleiros, salsicheiros de Marré, saqueado pelos bandos de malandrinhos que arrombavam e violentavam a cidade, mas não tocavam nas propriedades do Rothschild, porque os mercenários estavam lá. Assim, o povo esfomeado não mexia, se o Rothschild era uma padaria, uma mercearia ou um açougue, ninguém mexia, mas eram bancos. Dizem, portanto, que empregavam os mesmos processos dos salteadores de estrada. Pronto. Então, Camille Desmoulins, do Jardim do Palais Royal,
aligava os grupos de desempregados. Esse daqui foi um grande revolucionário, Camille Desmoulins. Dizem que ele era o homem da prostituta que ficou sentada na Catedral de Notre-Dame de Paris, no altar-mor da Catedral de Paris, já mostrei a figura. Fizeram então uma bacanal lá dentro, botando 7 prostitutas. Já que sentava em cima, coroada, estava escrito atrás dela um lábio, Deus da razão. Portanto, a razão triunfava sobre a fé. Isso é o objetivo da Revolução Francesa. Minha gente aqui diz coisas horríveis. Diz que no dia 11 de julho, Necker deixou o ministério substituído por Bataillon. E aí o que acontece? Havia um grupo de homens que depois que venceram tudo, encontraram uma sala cheia de barris de vinho. Eles eram salteadores, portanto eram gente vindo Deus sabe de onde. Porque o miliciano de Hesse só se viam rodeados, não foi bagunça nenhuma. Eram protetores, vamos ser justos? Vamos. Então os milicianos de Hesse não eram bagunceiros, eram protetores das casas bancárias do Rothschild e de quaisquer outras casas de negócio que tivesse em Paris. Aqui não. Então a história eu resumo para vocês, né? São salteadores, são homens ferozes, né? Foram recrutados para fazer isso. Encontraram no final de tudo, já vencida, tomada a Bastilha, encontraram, portanto, armados de faca, de espadas, de armas, encontraram uma sala cheia de tonéis de vinho. Beberam até não poder mais, feito gambá, beberam até cair. Depois brigaram, se mataram. Quando o coronel da Bastilha chegou lá, estavam todos eles mortos. Uns mataram os outros. Os que estavam vivos estavam agonizando. Está aqui, tudo está aqui. Gente, agora não há segredo. Está aqui. Quem quiser comprar o livro, tenta. Mas acho que vai ser difícil de comprar, viu? Pronto, com isso aqui nós encerramos, né? Recomendo, quem puder encontrar no sebo, compre e leia. Vai se deliciar. Vai se deliciar. Meus queridos, então aqui nós terminamos mais esse episódio dessa empolgante novela que é a Revolução Francesa. Ou seja, as sociedades secretas e as revoluções. Pronto. Seitas secretas, sociedades secretas, maçonaria, não peguei. Vamos pegar depois. Pronto. Tudo isso deriva dos Rothschild. E o militarismo, a região oficial da maçonaria. Então não é grande arquiteto do universo porra nenhuma. Hormuz e Alemã. O Deus da luz e o Deus das trevas. A maçonaria é, portanto, isso. O Deus das trevas, assim que a provagam, para nos dar a luz maçônica, que é Hormuz, simbolizado por uma pira com fogo. Pronto, está aí. Então a vela acesa dentro da Câmara de Reflexões é Hormuz. Toda vez que acende, o que é que pedes? A luz, ou seja, Hormuz. Então o candidato merece a luz, o pessoal diz sim. Então vamos dar-lhe a luz. Então ele nasce, porque dar a luz quer dizer nascer. Pronto, minha gente. Chega por hoje. Vamos agora guardar o resto para o próximo vídeo. Essa é uma sequência de vídeos, espero que vocês entendam. E não se esqueça, se você viu até aqui, dê o seu like. Inscreva-se, divulgue e se quiser ser meu aluno, eu tenho 22 cursos. Para você, mandando um e-mail para o meu e-mail ou pelo meu zap mandando recado. Então, ademã que eu vou em frente.